Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe Melo, faço parte do time da Logic Suite de Cálculos e eu venho aqui mostrar para vocês essa nova funcionalidade do Prévios, que é o complemento de contribuição. Essa funcionalidade já foi lançada no sistema, muitos clientes já estão usando, já temos um feedback muito positivo em relação a isso, porque é uma funcionalidade que auxilia muito, principalmente no planejamento previdenciário. E como nós vamos ver aqui, ela abre várias possibilidades, né? Inclusive não só o complemento da contribuição para o salário mínimo, mas também o complemento para a troca de alíquota. Então, vamos fazer um videozinho rápido aqui, mostrando que é simples e fácil a utilização do sistema para a complementação. Então, nós temos uma situação aqui de planejamento com complemento, onde o segurado tem um contexto de contribuição abaixo do mínimo e pela tabela simplificada, pagando 11% de alíquota. O que nós escolhemos no Prévios, em primeiro momento? O tipo 2 do cálculo, né? A gente quer fazer um cálculo de RMI, do tempo de contribuição e um planejamento futuro. Os dados iniciais eu já trouxe aqui, né? O seu Jorge, o nosso segurado. Nós temos aqui os dados que a gente fez a importação do CNIS, claro que mantendo sempre o sigilo, né, das informações pessoais do segurado. Então, nessa situação aqui, nós vemos que a última contribuição, né, que ele fez, a partir de dezembro de 2019 até janeiro de 2022, ele fez uma contribuição pelo plano simplificado, e aqui no Prévios, na parte do tempo de contribuição, que é uma opção nova também, é possível definir que esse período, né, ele foi feito uma contribuição pelo plano simplificado de 11% ou 5%, justamente porque nós sabemos que esse vínculo e esse tempo vai ser utilizado principalmente para transição de idade, por exemplo, e não transição que envolve tempo de contribuição ou pontos. Mas nessa situação, a gente tem também, além disso, nos salários de contribuição, a gente pode verificar que ele fez uma contribuição abaixo do mínimo. Então, nós temos aqui, em dezembro de 2019, o mínimo era 998. Porém, ele continuou pagando 998 durante todo o período, não atentando que esse mínimo foi modificando ao longo do tempo. Em janeiro de 2020, a gente tem o mínimo, o salário mínimo como 1.039, depois, a partir de fevereiro, 1.045, já em 2021, 1.100, mas ele persistiu com esse valor de 998. Bem, aqui nos salários de contribuição, nós temos uma aba agora chamada complemento de contribuição, essa nova opção. Então, nesse complemento de contribuição, eu marco aqui calcular o complemento de contribuição em determinada data, que é até ali que vão ser calculados os juros, multa que tem que ser aplicado sobre o complemento de contribuição. Aqui eu posso visualizar todos os salários, os salários de contribuição, ou o que mais importa aqui, que é o nosso caso, os salários que ficaram abaixo do mínimo. Então, eu posso fazer isso também. Por que eu posso visualizar todos os salários aqui? Porque, por exemplo, o salário de dezembro, essa contribuição de dezembro de 2019, que é R$ 998, como eu havia dito, ele fez por um plano simplificado, de 11%. E eu quero, nesse caso, transformar isso para 20%, porque ele, de repente, pode usar aí numa outra regra de transição, se for interessante para ele, nesse caso para o seu Jorge usar uma regra de transição por tempo de contribuição com idade mínima, por exemplo, e não só a transição por idade. Então, eu posso, além de fazer dentro de uma mesma alíquota, eu também posso definir para o sistema fazer um complemento entre alíquotas diferentes. Também aqui, vocês podem observar que tem uma dica importante, essa dica também não só faz parte dessa opção do complemento, mas também traz aqui a portaria número 230, de 20 de maio de 2020, onde estabelece algumas informações em relação a esse complemento para a utilização. Tá? É importante, então, aqui essa dica. Bem, então, como que eu faço no sistema? Nesse caso do seu Jorge, nós vamos fazer o complemento
para 20%, tá? Então ele pagou de 11%, e também para que sejam aproveitados todos esse tempo também como carência, como tempo de contribuição e como salário de contribuição, nivelando ele no mínimo, né? Esses R$ 998, onde ele fez uma contribuição a menor que o mínimo de janeiro de 2020 até janeiro de 2022, nós iremos complementar também para que possa ser utilizado no cálculo. Como vocês sabem, né, desde a emenda constitucional 103 e depois consolidada aí com o decreto 10.410, valores de contribuição abaixo do mínimo não são considerados nem para valor, nem para tempo, nem para carência, né, título de carência. Então, vamos complementar para que esses valores possam ser utilizados e aí, a partir daí, nós podemos também planejar, fazer esse planejamento previdenciário para ele, levando em consideração qual que seria esse investimento desse complemento. Então, aqui nós temos um facilitador, né? Eu poderia alterar um por um, né? Então, eu posso dizer assim, a contribuição já foi realizada de dezembro de 2019 com 11%, mas eu quero complementar para, né? Aqui tem um complementar para 20%, por exemplo, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho aqui de 11% de janeiro de 2020 e eu quero complementar para... Aí eu tenho a possibilidade de 20% ou manter a mesma alíquota, porque é abaixo do salário mínimo. Então, nessa situação, também 20%. Mas notem que nós teríamos que alterar um a um. Então, o sistema também traz um facilitador aqui, que eu posso definir para o período inteiro. Então, eu quero definir aqui para o período de dezembro de 2019 até janeiro de 2022, que foi a última contribuição que ele fez, eu quero fazer um ajuste, né, de complementação, ajustar a complementação aqui para 20%. E clicamos aqui em ajustar, certo? Ele vai fazer o ajuste, ou seja, ele vai fazer esse ajuste que essas contribuições vão ser complementadas de 11% para 20% e para o mínimo. Aqui na opções para RMI, como todos vocês já sabem, né, tem aqui o planejamento previdenciário, onde existem diversas opções que o programa oferece. Inclusive, nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube que fala sobre isso, né, só sobre planejamento previdenciário, que vocês podem verificar lá. Mas nessa situação aqui, o seu Jorge vai continuar, então, contribuindo sobre um valor de salário mínimo mensalmente, com um percentual de contribuição futura de 20%, para que nós possamos, então, visualizar também esse planejamento dele. Vamos lá gerar o relatório? E nós já temos aqui, então, o tempo de contribuição com idade mínima, com 35 anos também, né? Ou seja, todas as outras regras de transição também podem agora utilizar esse tempo de contribuição com a complementação, a partir do momento que foi complementado. Vamos escolher o tempo de contribuição com idade mínima, então a gente confirma a regra de transição, e nós temos aqui primeiramente o nosso relatório do cálculo do complemento de contribuição, né? Então aqui o sistema justamente vai mostrar para cada contribuição, o que foi complementado, qual é a multa, qual é os juros aplicado e quanto vai ser o valor. Tá? Então, nós temos aqui esse cálculo mês a mês. Então, até o último momento aqui. Então, ao total, ele vai precisar desembolsar para complementar essas contribuições um valor de R$ 3.419,20. Isso vai ter um impacto diretamente no nosso cálculo do retorno sobre investimento, no nosso planejamento previdenciário. O que vai acontecer no planejamento previdenciário? Nós escolhemos a regra aqui, né, a regra escolhida tempo de contribuição, onde ele vai fazer e vai demonstrar todo o cálculo, mas vai estar aqui, ó, um investimento de R$ 3.419,20 de complemento de contribuição. Além disso, no caso do seu Jorge, por ele não ter complementado ainda, ele não teria tempo ainda para se aposentar. Mas, a partir do momento que ele complementa essas contribuições, que ele fez abaixo do mínimo, ele já atingiu o requisito de tempo e de idade também. Então, por exemplo, se nós fôssemos ignorar esse fato da complementação, o seu Jorge ele está com 63 anos, ele teria que ainda aguardar mais 2 anos para poder atingir o requisito de idade para a transição por idade, né, como o sistema informa aqui, né, que ele só vai atingir em 2024.
mas com o complemento de contribuição, ele acaba atingindo o tempo de contribuição aqui, para o tempo de contribuição com idade mínima, e nessa regra de transição ele já atingiu a idade necessária. Então, nós temos ao final aqui, né, o nosso relatório do planejamento, é um comparativo entre todas as regras, onde nós conseguimos perceber que, mesmo com complemento de contribuição, com o investimento que ele faz, mas pelo fato de dar a possibilidade de ele se aposentar de imediato, ele vai ter um retorno sobre esse investimento muito maior. Então, notem que, enquanto é importante essa análise de complementar as contribuições, caso ele tenha essa possibilidade de complemento dessas contribuições, e a lei já traz, né, que isso pode ser feito a qualquer tempo, é importantíssimo para que possa ser analisado em conjunto com o planejamento previdenciário. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma grande novidade do Prévios, que traz para vocês mais uma ferramenta importantíssima para o trabalho e para o dia a dia de vocês. Um abraço e até mais.